Amém? 1 de João, capítulo 2, do versículo 15. Todos acharam, né? A palavra diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Pai, queremos te dar a ti as graças nesta noite. Quero lhe pedir que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, venha nos conscientizarmos, ó Pai bendito, o quanto o Senhor nos amou e o quanto, ó Pai bendito, o Senhor, ó Pai bendito, fez, enviando o teu Filho Jesus para morrer na cruz, derramar o teu sangue para perdão dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Peço a ti, ó Deus, que o Senhor, através da tua palavra, faça com que nós, ó Pai bendito, cada dia mais estaremos confiantes, estaremos, ó Pai bendito, certos que a salvação que o Senhor se revelou na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo, ela é a maior bênção, a maior glória, o melhor, e não há preço aqui neste mundo, não há nada neste mundo que pode pagar essa salvação. E que nós venhamos, ó Pai, estarmos atentos, ó Deus bendito, e não deixarmos ser enganados, confundidos, ou mesmo, ó Pai bendito, ó Senhor Deus, ser levado por outros ventos, que não sejam, ó Pai bendito, o vento do teu Espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Quero também nesse momento pedir que o Senhor visite o nosso irmão Antônio, ó Deus, que não tem passado bem de saúde. Visita a sua saúde agora, o seu corpo físico. Toca na vida dele agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sara toda dolência, toda dor, todo mal-estar, toda angústia. Em nome de Jesus. Te peço para a glória e louvor do teu nome. Assim também eu te peço cura divina, cura física, Pai bendito, para todos que estão aqui presentes. E todos os familiares que não está, Pai bendito, de um modo ou de outro, sendo, ó Pai bendito, alcançado por setas malignas, repreendemos no poder da autoridade do teu nome, em nome de Jesus Cristo. E assim, ó Pai, nós tomamos posse da vitória que o Senhor já ganhou ao morrer na cruz, ao ressuscitar ao terceiro dia. É para a glória e para o louvor do teu nome que eu oro e te peço a ti. Nisso o teu nome será louvado e glorificado. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você puder abrir também no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, eu só quero ler aqui 3 versículos que se encontram em Mateus 13, como aqui já vai ser uma introdução dessa palavra nesta noite. Amém? Mateus 13, versículo 44. O versículo 44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Amém? Irmãos, aqui Jesus está falando a respeito da salvação, do reino dos céus, o valor que é. Entende? O quão grande é a salvação. Eu estava meditando nessa palavra desde manhã, aqui que eu li essa palavra de
de 1 João, capítulo 2, e essa palavra fez eu atentar para a vida eterna, junto com Deus, e quando eu penso e começo a imaginar a vida eterna, pensando baseado na Bíblia, né? E eu entendo que a vida eterna, ela não tem nada a ver com esse mundo aqui. Eu gostaria também que você pudesse abrir no livro de Tito, somente 2 versículos também, o 3, vou ler aqui. Tito está, a epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, está logo depois de 2 de Timóteo. Então, é uma carta, né? O versículo 1 do capítulo 1, a palavra diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha você vê, a vida eterna, ela foi prometida, ela foi, eu diria assim, ela foi construída, projetada por Deus antes da fundação. Entende? O fato de Deus enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz, unicamente para salvar a humanidade, tudo isso foi antes da fundação do mundo. Deus, na sua onisciência, Ele já sabe, Ele sabe já quem é que vai estar na eternidade, porque isso Ele fez antes da fundação do mundo. Entende? Ele tem esse número já. Ele tem. Olha, o versículo 3 diz: E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Entende? E o apóstolo aqui está dizendo assim que em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Então, mediante a pregação do Evangelho, essa salvação ela está sendo anunciada, propagada, revelada, entregada. E todos aqueles que receber a pregação, ou seja, receber a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, crendo que o sacrifício que foi feito lá na cruz, todo o sofrimento de Cristo, todo o derramamento do sangue de Cristo, a pessoa tem que crer que aquele sangue ele pode te limpar, te purificar e te dar as condições de você entrar na eternidade. Porque lá em Apocalipse diz que lá não entrará nenhum imundo, não entra, ficará de fora. O imundo, o mentiroso, o ladrão, o macumbeiro, a menos que ele se arrependa, mas lá não vai entrar, porque você crê, você pensa que não vai ter nesse dia macumbeiros querendo entrar? Vai querer. Irmãos, pensando na salvação, eu até vi um vídeo de umas pessoas recebendo a sua sentença. Não sei se você já viu, pessoas diante das autoridades policiais, diante do juiz, aqui em terreno, quando o presidiário está ali, porque muitos estão presos, mas ainda não foi sentenciado. Quando ele recebe a sentença, ele fala assim: ó, você vai receber 30 anos de cadeia, ou 5 anos, ou você vai na prisão perpétua, ou você vai receber a morte, porque tem também alguns países que tem a pena de morte. Irmãos, tem pessoas que se desmaiam, sabia? Tem pessoas que se desmaiam e abrem a boca e choram, sabia? Eu estava olhando assim,
entendeu? E dá até dó, assim, sabe? Você vê, entendeu? Presidiários, todos eles. Temos que não, tudo mesmo. Mas tem muitos aí que chora, que despaia e que dá resistência quando recebe a sentença. Sabe o que isso me fez eu lembrar? Pensando também em Apocalipse, no juízo, como será, ou seria assim como falei no domingo, o drama, a polêmica, o clamor, o choro que haverá no dia da condenação final. Que a pessoa vai receber a sentença e Deus vai assim, lança lá no lago de fogo. Se lembra do mesmo domingo, eu preguei lá em Mateus 25, dos talentos, o que recebeu um talento, quando ele veio prestar conta, e ele não fez nada, ele ficou parado, por ele não haver feito nada. O que foi feito? O Senhor falou, tira o talento dele, porque até o que tem será tirado. Tira e dá o que tem, e pega ele e lança ele lá no lago do fogo. Lá haverá choro e ranger de dentes. Então, imaginamos e pensamos que no dia, imaginamos biblicamente, eu falo, né? Eu imagino, estou falando imaginando minha mente humana, mas imaginando o que diz a palavra. Pensamos assim que no momento do juízo final, ali a pessoa ela vai ser levada para a eternidade, porque ela vai ser julgada, vai ser levada, e também ela vai ser condenada. Uma semelhança, uma comparação com esse juízo que nós vemos aí, que dali quando a pessoa é sentenciada, ela é levada direto à prisão, o tempo que é, se é 3 anos, quanto tempo é, ali ela já está chorando, esperneando, querendo resistir. Agora imagina quando ela ver ali, Deus dá a ordem, lança lá no fogo ardente, que não é por 30 anos, entende? Não é por 3 anos, porque se fosse 3 anos, 10 anos, vai estar preso 10 anos, beleza, mas não é por toda uma eternidade, que a pessoa vai ser condenada, por toda a eternidade, entende? O problema de tudo é que a pessoa vai querer morrer, não vai poder morrer, porque não vai haver morte, porque, entende? Não vai haver, não tem mais morte, é por 7 séculos, só sofrimento. Mas justamente daí que Jesus veio livrar o homem dessa ira, que é o inferno, entende? É tanto que aquela parábola lá do rico e o pobre, não sei se você já conhece também, ela fala lá que o rico, quando estava em tormenta, ela suplicou a Abraão que mandasse o pobre Lázaro pingar uma gotinha de água na sua língua, porque estava em tormenta. Entende, irmão? E ali aquela tormenta seria constante. Entende? Que hoje nós estamos aqui, por isso que as pessoas falam, a mulher falou para mim, aqui é o inferno, aqui, estamos no inferno aqui, não é. Porque por mais ruim que a coisa esteja aqui, se você está com a língua seca, com a garganta seca, você consegue um copo de água. Tem pessoas que negam água para a gente, não é? Mas se você sair por aí buscando, você encontra alguém que vai pôr água, vai te dar água, não é assim? Se por mais ruim que tiver a situação ainda aqui no nosso Brasil, ou que as pessoas pensam no inferno aqui na terra, acham que comer ainda, não é verdade? Pois bem, essa salvação, ela é tão grande que nós não podemos negligenciar ela. Não podemos negligenciar. Aqui na epístola de João, que eu li, não se deve amar o mundo. O texto diz assim: não se deve amar o mundo. João, nesse capítulo 2, ele tem 2 pontos principais nesse capítulo
2. O primeiro, ele trata de mostrar o remédio para o pecado. O remédio para o pecado. O remédio para o pecado, a medicina para o pecado, é o sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue de Jesus Cristo, é a medicina para a alma. Aleluia! E aqui vai nos revelar também os 3 inimigos da alma. Os 3 inimigos da nossa alma. Você acha que uma salvação tão grande, que Deus se manifestou na pessoa de Jesus antes da fundação do mundo, você acha que Deus ele pagou um preço tão alto, que o ouro desse mundo, o apóstolo Pedro fala, a prata, entende? Não paga. Não paga. Toda a riqueza desse mundo não paga. A ponto de o mesmo Satanás ele falar: olha para Jesus, eu te dou toda essa glória, toda a riqueza desse mundo, se você postrar e me adorar. O propósito dele era que Jesus não morresse. Entendas? Ali estava, né, o plano da salvação em Cristo Jesus. O Satanás ele sabia. Entende? Por isso que ele usou toda a sua potência, vamos dizer assim, toda a sua artimanha, quando ele fez Adão e Eva cair. Que Adão, o primeiro Adão, Jesus é o segundo Adão, a Bíblia chama assim. E aí nós entendemos que o diabo ele usou toda a artimanha contra Adão e Eva e fez a humanidade pecar. Mas aí nós vemos que Deus ele envia o seu Filho Jesus para nos salvar, né, e nos limpar. E o diabo vem com a mesma astúcia que ele tentou Adão e Eva e conseguiu fazer eles cair, ele vem também querer fazer Jesus cair. E Jesus ele foi tentado em tudo, mas não pecou. E hoje nós temos ele como o único Senhor e Salvador. A salvação está em ele. Então o diabo ele está usando todos os recursos possíveis, humanos, mundanos, né? Todo o sistema desse mundo, todo o poder da carnalidade, todo o poder diabólico, satânico, para poder fazer o ser humano perder a salvação ou não crer em Deus. E muitos, às vezes, até mesmo depois deles havendo conhecido essa graça, muitos podem até mesmo cair nesse laço, cair na tentação de fazer o gosto de Satanás e perder a salvação. Olha, quando João aqui ele mostra esse remédio contra o pecado, ou seja, a medicina contra o pecado, nós voltamos um pouquinho no capítulo 1, no versículo 7, ele vai dizer assim, ó: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então esse capítulo 2, ele tem esse propósito de mostrar a medicina para o pecado e a comunhão do homem com Deus, após a purificação dos nossos pecados. Aí ele diz assim, ó, o versículo 8, capítulo 1 de João 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou enganando eu mesmo. E o diabo tem essa dupla falsidade de querer convencer as pessoas que elas não necessitam de Deus ou que não têm pecado. Também o diabo fala para as pessoas: você é muito ruim, não há remédio, não há perdão. Sabia? O diabo consegue convencer pessoas, ou coloca essa mentira na mente das pessoas
pensar e crer que ela não tem mais jeito. Não, Deus não me ama. Deus não, eu sou muito ruim. Eu já matei tanto, já fiz isso, já roubei, fiz isso. Já não tem mais, o diabo consegue. Por isso que muitos não vêm para a igreja. Não vêm a Cristo. Porque vir na igreja, irmãos, vir na igreja, o verdadeiro significado quando falar vir na igreja é vir a Cristo. É vir até Cristo. É chegar até Cristo. Aí o versículo 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Aí ele começa o capítulo 2, no versículo 1, dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não vos pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele fala assim, olha, quando ele está falando assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para não pequeis, não é que nós, na condição de humano que somos, nós não vamos pecar. Nós, irmãos, ele está falando assim, que nós, depois de conhecer a verdade, não podemos viver na prática. Entende ou não? Na prática. E se pode ver que ele, antes de começar o capítulo 2, ele termina o capítulo 1 chamando as pessoas para confessar os pecados e crer no sangue do Cordeiro que limpa, que purifica. Então uma coisa é certa, ele está dizendo aqui, olha, depois de você haver conhecido a verdade, depois de você ter recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, você já não pode viver na mesmice, pecando e vivendo na prática. E é problema, irmãos, que muitos hoje, eles conhecem a verdade, homens, tem até, vamos dizer assim, chamado pastores, obreiros, que você vê, eles estão em pecado, e tem crentes, todo tipo de pessoas estão em pecado, e muitos deles estão até mesmo em cima dos púlpitos, entende? Ou seja assim, eles levam aquela vida pecaminosa, eles se acostumaram, se familiarizou, o pecado se materializou neles, de tal modo que eles sabem da verdade, mas muitos deles falam assim, não, isso é do ser humano mesmo. Eles estão em adultério, entende? Muitos estão em adultério. Tem homens aí, irmãos, é vergonhoso falar, mulheres também, que elas estão louvando, cantando, entenda? Mas está com uma vida dupla no pecado, entenda? E isso não vem à tona, não vem à luz. Mas sabe por quê? Eles vivem e chegam lá, passa na frente, e se põe, e se abre a boca, e tem uma voz linda, entende? E canta um hino bíblico, e a igreja recebe, entende? Mas quando chegar lá no grande dia, diante do trono branco, eu prego a Bíblia, irmãos. É aonde que Deus vai trazer tudo a luz. O tempo está passando, entende? E Deus vai dando tempo, vai sendo paciente para ver se a pessoa se arrepende. Muitos, irmãos, escuta, muitos saem depois dos cultos para prostituir-se, depois das mensagens, depois dos louvores. Isso é a vergonha dos prazeres que está nesse mundão aí. Agora, o apóstolo aqui está dizendo assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então aqui ele aponta Jesus como um advogado, como um intercessor, alguém que vai te ajudar. Agora, vamos raciocinar. Você chega aqui para um advogado terrenal, com uma causa,
Ele resolve a causa para você, certo? Resolvido. Depois, vai trazer aquela causa uma e outra vez a mesma causa? Não, já foi resolvido, não é verdade? Você pode ir lá com uma outra causa, não é verdade? Porque já foi resolvido. O pecado nosso, Jesus já pagou, Jesus já sofreu no nosso lugar. O que Ele quer hoje, nós nos arrependamos. Entende? Mas existem pessoas que o diabo consegue cauterizar a mente dela de tal modo que ela perdeu o temor de Deus, e ela não consegue, porque ela vê com o olho, porque a consciência dos olhos fala aqui, ela vê com o olho, aí ela deixa se levar. Se ela tem o temor de Deus, ela viu, Deus dá graça. A tentação aparece, Deus dá graça, Senhor tem misericórdia, e Deus o livra, porque ela está pedindo livramento, ela está na posição, mas por quê? Está com temor de Deus. Mas esses que conhecem a verdade, veem a tentação, veem a consciência dos olhos, entende? As pessoas que hoje o pecado da carne, que vamos falar assim, o adultério, a fornicação, o sexo, não é? Está muito polarizado, está muito comum, vamos dizer assim. Você abre nas redes sociais, entendeu? Se você bobear, vai te incitar, sim ou não? Você olha, pai, aí você sai na rua, também. O que é isso? Concupiscência. Mas aqui o apóstolo, ele fala sobre isso. Olha o que ele diz, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tem pessoas que elas amam tantas coisas desse mundo. Nós estamos aqui, mas não podemos amar. E eu estou falando aqui desse pecado aqui, um pouco da carne, mas possamos usar outros pecados que estão nesse mundo que nos enlaçam. E ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tá? Ele está falando da concupiscência, como já mencionei, sobre os olhos, o olhar. Sobre o olhar, que as pessoas olham e vai olhando, vai vendo, o que seja por redes sociais, ou que seja fisicamente. E a carne, ela é carne. Em todo tempo ela é carne. Nós não vamos sair dessa carne. E ela está contaminada. Então, o que eu tenho que fazer para não me ceder a essas tentações? E eu vou ter que vigiar. E olha, o apóstolo Tiago, ele vai falar aqui, ó, no capítulo 1. Olha o que ele vai dizer. O capítulo 1, no versículo de número 13, ele vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga, sou eu tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Está escrito. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, irmãos, às vezes você vê pessoas, a pessoa caiu, é porque ela foi atraída, ela deu lugar, o diabo apresenta aquele pecado, apresenta aquela oportunidade, entende? Se lembra de Davi, como Davi caiu no pecado? Os homens estavam na guerra, entende? Ele, em vez de ir, ele ficou. E naquela oportunidade, ele saiu na terraça do seu palácio e teve a vista da mulher, ou do seu vizinho, do seu soldado. E aí entrou também a sustentação, que aqui vai falar quando fala
quando o apóstolo aqui ele fala assim, a soberba da vida está falando de sustentação. Pode ser sustentação financeira e sustentação de poder. De poder. Sabe, o homem, ele era rei, Davi era rei. Então ele se sentiu, aí você conhece talvez o texto, o episódio que levou Davi, que Davi pecou, ele se sentiu que era rei, mandou chamar a mulher. Aí eu quero. Porque ele era o rei, ele tinha condição, e ele se cedeu à tentação, e caiu. O mesmo hoje acontece, com essa concupiscência dos olhos e a soberba da vida. As pessoas hoje, muito dinheiro faz a pessoa se sentir soberba, entende? Por isso que nós não podemos amar. Entende? Nós somos precisando do dinheiro, sim, mas não podemos amar ele. E aí as pessoas hoje, muitas vivem nessa ostentação. E aí o apóstolo ele fala assim: a soberba da vida não procede do Pai. Por que nós não podemos amar essas coisas? Porque isso não procede do Pai. Não quer dizer que não foi Deus que criou. Foi criado por Deus. O mundo foi criado por Deus. O dinheiro é uma bênção. As coisas do mundo também são bênçãos. Foi criado por Deus. Só que nós não podemos amar isso. Quando o apóstolo está falando não procede do Pai, não quer dizer que não é criado por Deus. É criado por Deus. É bênção de Deus. E falando do dinheiro, o 1 de Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo de número 6, abre aí, no versículo 9. Aí é o versículo de número 8. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas às vezes a pessoa não está contente. Tendo o sustento e o que vestir. Mas não, há uma coisa que entra dentro da gente, irmão, que a gente quer mais, né? Você não compra? E se nós não pudermos, isso pode se tornar um laço. Acharam aí não? 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Olha o que diz o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências. É o que o apóstolo disse lá. Outro apóstolo, né? Insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Afogam. Muitas das vezes, isso é que o diabo usa. Ele usa os recursos desse mundo, o sistema, ele usa. E muitos que conhecem a verdade, que têm Jesus, eles são afogados pela ganância, pela soberba, pelo orgulho, pela ostentação do mundo, das riquezas. E quando a pessoa tem muito isso aí, que eu vou dizer, o dinheiro pode tudo, irmãos, menos a salvação. Claro, a saúde em partes, tem muitos que estão aí morrendo, e sabe, se você tiver dinheiro, você consegue até manter a pessoa lá. Consegue. Tem muitos aí, irmãos. Eu uma vez lá no Peru, eu fui orar para uma moça que estava 6 meses só em aparelhos. Me chamaram para orar, e eu falei: olha, é o seguinte, eu vou orar, mas a minha oração ou é Deus cura ou Deus mata. Porque Deus mata também. Morrer.
Aí, não, você está de acordo? Não pode orar. Aí eu dei. Passou, na mesma semana ela se foi. Mas o que estava acontecendo ali, irmãos? Ela estava numa situação que não tinha mais cura, não tinha mais, era só aparelhos mesmo. Então tinha um dinheiro ali, metido ali, e conseguia manter. Entende? E era questão de, às vezes, chegar nesse consenso, né? Mas você dá conta que o dinheiro compra, às vezes, as coisas. Então o dinheiro compra tudo. E o dinheiro também faz as pessoas ir para o inferno. Não compra a salvação. O dinheiro também na mão do crente, do homem de Deus, pode ajudar as obras. Pode. Né? Pode fazer boas obras. Né? Na fé. Né? Pode. Pode fazer muitas boas obras. Aí o apóstolo aqui está dizendo assim, ó, o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E se alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então muitos irmãos, por causa do dinheiro, se desviam da fé. Entende, irmão? Nós, irmãos, às vezes a gente faz tudo pelo dinheiro. Muitas das vezes. Não é? Que te ama tanto. E é gostoso, fala a verdade, você ter, se quiser comer algo, se quiser comprar, não é gostoso, não é legal? Entende? Mas, sabia, se você não cuidar, esse mesmo bem, porque Deus fez ele, Deus é perfeito, entendeu? Fez o dinheiro, deu nós a saúde, você vai lá, trabalha e ganha, né? É tão bom, não é verdade? Você trabalha numa empresa que paga você certinho, não é? E eu falo até para você que é dizimista, né? Você que é dizimista fiel, eu também tenho essa, posso te dar essa, te parabenizar, porque não é fácil, entende? Não é fácil, e é uma dádiva de Deus hoje, né? Você tem pessoas que é aposentado de um salário mínimo, que é 1.300 e pouco, né? E ali, tanto mês, aquela pessoa traz aquele dízimo ali, né? Isso é algo divino, irmão. Porque através daquele dízimo é onde que é mantido também os gastos, né, da igreja e tantas coisas. Então o dinheiro é para essa finalidade, né? Apesar de que, se você for ver, tem outros que usam para ostentação, né? Entra tanto dinheiro em cada catedrais, em cada igreja, que começa a ostentação. Agora, você não dá conta. Eu fui na quarta-feira pregar numa igreja aqui no Jardim Miranga, né? E eu não fui pelo dinheiro, entende ou não? Não fui pelo dinheiro, e tão pouco cobro, e tão pouco recebi, né? Mas eu me senti tão gratificante estar lá e pregar a palavra. Agora é porque eu recebi dinheiro? Não recebi nada. Mas só o fato de eu estar lá, ministrar a palavra, entende? Então, nós, não sei porque Deus leva a falar, né? Mas tem que falar o que Deus leva para falar. Nós aqui, né? Nós aqui andamos assim, ó, nas justas, entende? Então, financeiramente, não dizer para você que se nós tivéssemos, quando nós pudéssemos fazer um caixa, o que entra aqui não alcança para fazer caixa, entende? Mas eu tenho para o meu coração, eu prego a palavra, né? E através de vocês, vamos dizer assim, de nós que somos dizimistas, nós conseguimos manter, né? Conseguimos manter em dia os compromissos, né? E se amanhã Deus enviar ou quiser aumentar, Ele aumenta, né? Mais pessoas que ajudam e que propagam. Então o dinheiro é para essa finalidade, bem usado. Também você recebe o seu salário, você tem conseguido pagar suas contas. E se você não tem conseguido pagar, eu profetizo, com a bênção de Deus, tu vai pagar. Amém? Então Deus vai prover, entende?
comprar sua casa, mas Deus vai prover o dinheiro para você comprar. Isso para mim mesmo. Eu não tenho minha casa, mas eu creio que Deus vai me dar. Se for da vontade dela, se não quiser, então eu fico pagando aluguel, eu provei quando quero, né? Não é verdade? Mas o que eu quero mostrar aqui nessa palavra é que o apóstolo está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Mas por quê? Porque muitos usam mal, não administra, entende? E porque entende? Eles fazem o que querem. E aí você pode ver aí, você pode ver que antes de nós se converter, né, a gente esbanjava, não é verdade? Gastava com tudo, pagava entrada para as pessoas nos bailes da vida, bebida, tinha prazer de ver a mesada lá cheia de garrafa, todo mundo passar e olhar. Não era isso que era a glória desse mundo aí, irmão? Hoje não, hoje nós somos livres, né? Estamos libertos dessas coiseiras aí, não é assim? Aleluia. Então às vezes nós aqui, por isso que às vezes eu não sou muito contra quando temos comida, não tem comida aqui todo culto, né? Não tem como, né? Mas antes lá no mundo a gente só ficava pagando coisa pro diabo lá com meio à vontade, não é verdade? Então na igreja, agora sim, então, vamos tomar. Quem eu não tomo refrigerante, quem toma, quiser trazer um refrigerante para depois do culto, toma, não é verdade? Um cafezinho, traz um café, eu gosto de café, né? Igual. Mas, entende, irmão? Então o dinheiro é para isso, é para essa finalidade, assim. Mas o diabo quer levar a gente a usar o contrário. Usar o contrário. Aí é algo que ele fala assim: tu, porém, em nome de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça. Foge que coisa? Da concupiscência dos olhos, da vanagloria desse mundo, da concupiscência da carne. Entendeu? Os três inimigos é isso aí, que está aí a carne, o mundo e Satanás, que estão aí em todos os meios tratando de fazer nós cair. Mas aqui o apóstolo Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, ele fala: tu, porém, homem de Deus, fala o seu nome, homem de Deus, mulher de Deus, amém? Foge dessas coisas, foge. Entende, irmão? Eu não fui e falo: meu Deus, misericórdia. Irmãos, eu falo para você, Deus é bom demais. Não dói, sabia? Que a carne ela quer o que não pode. Não é verdade? E o que não presta está só aparecendo aí, ó, todas as esquinas. Fala que não. Para todo gosto, para todas as idades. Tem o que não presta aí fora. Verdade? Para tudo tem. Aí o apóstolo: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, constância, a mansidão. Entendeu? Então, é isso que nós temos que pedir a Deus, né? O que ele fala aqui, ó: justiça, Deus, faz eu seguir a justiça, me dá a piedade, a fé, o amor, né? A mansidão. E aí, ó, o apóstolo fala aqui, ó. Vou ler o versículo 16 novamente para concluir. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Por isso nós não podemos amar, porque procede do mundo. Aí ele diz assim, ó, versículo 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O mundo passa e a concupiscência, toda essa concupiscência da carne, né? Dos olhos, do dinheiro, tudo isso aí passa. Mas ele diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia. Porque nós não podemos amar o mundo, porque isso passa. Isso passa. E não procede de Deus. E aqui diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Coríntios 7:31. Rapidamente, assim eu vou finalizando. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31.
Olha o que diz: e os que utiliza do mundo, como se dele não usasse, porque a aparência desse mundo passa. Nós temos que usar as coisas aqui, irmãos, só usar. Ó, o apóstolo fala assim, ó, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usasse, porque a aparência desse mundo passa. Então, essas coisas aí vai passar. Vamos ler também Marcos 3,35, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 35. Olha o que diz o versículo 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. Amém? Então, Jesus disse: aquele que faz a vontade de Deus, esse é minha irmã e meu irmão, é minha irmã. Jesus disse. Vamos ler também João 8,35. Glória a Deus. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Está falando de Jesus. Então nós éramos escravos lá no mundo. O escravo não fica, mas o filho fica. Então em Cristo Jesus nós vamos ficar para sempre. Mais um versículo, João 12, 34. Glória a Deus. Replicou-lhes, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. A primeira parte. Olha, irmão, os judeus daquela época, os escribas, os fariseus, todo aquele povo, toda aquela multidão replicou para o próprio Jesus e disse: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Por isso que João falou: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não vamos, irmãos, permitir ou deixarmos que o diabo use esse sistema mundano para nos enganar, entendas? Para nos confundir e fazer nós perder a tão grande salvação que está em Cristo Jesus. Entendeu? É algo glorioso. Às vezes aqui nós somos ignorados, aqui nós sofremos enfermidade por causa do pecado. Mas não esqueça que o João, aqui o apóstolo João disse: o remédio, a medicina que cura, que nos livra, que nos sara do pecado, foi o sangue do Cordeiro de Deus. Quando nós nos confessamos, né, ele nos purifica desse tal de pecado e nos habilita para que nós entramos na cidade santa, na Nova Jerusalém, porque Deus esteja com os braços abertos, e ele fala assim: vinde benditos do meu Pai. Escolha de pé. Glória a Jesus. Vamos orar? Aleluia. Talvez, se você está sofrendo alguma tentação, que Deus nessa noite, Ele, através dessa palavra, Ele pode te livrar, te libertar, que tu não seja enganado pela concupiscência dos olhos, da carne, deste mundo, o diabo com todas as suas artimanhas, que você possa crer e receber da parte de Deus a unção que está sobre ti e que dá todo o discernimento, dá todo o entendimento de saber que todas as ofertas que o diabo tem oferecido
talvez tenha tratado de te conduzir, o diabo tem tratado de te levar para a aparência desse mundo, para os prazeres dessa vida, para te distanciar de Deus. Mas Deus nessa noite, através da sua palavra, Ele está te chamando a você amar Ele, a fazer a vontade dEle, a fazer a vontade dEle. E você, escuta bem, e você, ao dizer não às bebidas, às ofertas da carne, às carnalidades, aos prazeres carnais, ao você, talvez, a dizer não, esse é um preço, que você está pagando, e Deus vai retribuir você com a vida eterna. Entende? Que a nossa carne, ela quer as coisas deste mundo, entende ou não? A nossa carne quer os prazeres dessa carne, dessa vida. O sistema do mundo, o diabo usa tudo aí, o dinheiro, coisas, cobiça, faz nós querer cobiçar, faz nós querer ser invejosos, ter uma vida de sustentação, uma vida aí, que querer exaltar, e querer ser melhor do que os outros. O diabo quer fazer isso, e nós humilhamos diante de Deus. Ó Deus, dá-me da tua graça, derrama piedade sobre mim, dá-me compaixão, dá-me amor, dá-me mansidão, Senhor Deus. Aí Deus te conceda isso, e Ele vê que você talvez está sofrendo, mas é um sofrimento, irmãos, que vale a pena, porque tu vai ganhar a vida eterna. Em troca desse sofrimento, Deus vai te dar a vida eterna, porque tu disse não, entende? Disse não às ofertas do diabo, disse não aos prazeres da carne, deste mundo, que todos os dias, se nós nos atentarmos e concentrarmos neste mundo, nós somos engolidos por ele. Por isso que muitos hoje já não querem mais nada com Deus, e naquele grande dia pode ser condenado. Mas você que tem se esforçado, que tem cada dia buscado o Senhor, e Deus tem te dado e vai te dar, e tem nos dado essa graça, tem nos dado essa força para podermos continuar firmes na esperança dessa vida eterna que está em Cristo Jesus, prometida por Deus, anunciada por Deus, programada, projetada antes da fundação do mundo, a qual eu e você, nós somos já vistos por Deus, encontrados por Deus. Deus me encontrou, Deus te encontrou. E aqui estamos, e nesta noite Deus revela para você na sua palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que estão neste mundo. Vamos viver neste mundo como não estivesse nele. Estamos aqui só de turismo, só de passar. A nossa estadia, a nossa mansão é lá na eternidade, junto com Cristo ressuscitado. Pabre, cabra, nega, chui de cabra, novoló. Labre, nega, chui de quebra, naigicô. Pai, que nós venhamos manter-nos firmes, ó Deus, firmes e constantes, inabaláveis, ó Pai, na fé em Cristo Jesus, ó Pai. Ajuda a tua igreja, que pode estar passando, ó Pai bendito, por tentações, sendo tentados, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos, cubra-nos com teu sangue, com teu manto santo, ó Deus bendito, em nome de Jesus. Eu te peço a tua bênção nesta noite, assim o teu nome será louvado e será glorificado. Amém? Dê uma paz ao Senhor.